Meu amigo Tássio Cruz. Boa tarde novamente. A língua ferina desse Estadão aí, tá dizendo, o Tássio tá trabalhando de manhã, em todo lugar, tá que bom, vai um contra-cheque. Mas, assim, eu queria, Tássio, que ele pelo menos viesse dar um prego, uma barra de sabão. Porque, olha, se for por isso, se o contra-cheque do Tássio vem gordo, é justíssimo. Agora, o contra-cheque desse rapaz é que deveria vir magérrimo. Porque eu não vejo, pelo menos aqui no jornal Dia News, eu não vejo ele dar um prego na barra de sabão. Tássio Cruz participando aqui hoje, participação extraordinária hoje, porque nós tivemos o João Magalhães teve uma tarefa ali para cumprir, uma tarefa seríssima para cumprir, e o Tássio Cruz nos dá a honra da presença dele aqui, no Papo do Cafezinho. Tássio, nós vamos continuar falando do progressista ou só vai puxar outro? Vamos falar agora de governador Rafael Fonteles. Governador Rafael Fonteles. Antes de falar do governador desse tema que você vai tratar, Tássio, essa história que eu conversei com você na sua participação, tem um pessoal do PT que tem que se acostumar, Tássio, com o time do governador. O time é outro, Tássio. E a metodologia de trabalho, claro, né, é outra. Eu me recordo, na sexta-feira, a gente falava bem com o deputado Francisco Lima, e ele dizia, o governador é metódico, né, e pragmático, duas características interessantes e que não combinam muito com algumas alas do Partido dos Trabalhadores e por isso essa discordância. E é preciso deixar claro, Douglas, o momento também, né? O governador foi eleito para um primeiro mandato, começou a sua gestão há pouco mais no mês de junho, 6 meses, né? Então é difícil se tratar sumariamente de política nesse momento, porque é o início de gestão. Então acho que primeira coisa que o governador vai ouvir é o seguinte, vamos dizer assim, acabou de entrar, já está, né? Isso, é o cartão de visitas, né? Então acho que por isso ele já deixou bem claro, enfaticamente, que só a partir de maio que vai falar de política, e porque também, com a estabilidade que tem na base aliada, Douglas, eu acho que hoje o movimento é o inverso. Prefeitos querendo chegar na base, não lideranças querendo sair. E por isso o governador, de forma até interessante, mantém a parcimônia, vamos dizer assim, nesse momento. E as bases do PT seguem, eu diria que, pegando fogo, porque todos querem... Agora entrou, tá, até o Júnior do MP3. Até o Júnior nós tivemos... O Júnior do MP3 chamou, eu não lembro, mas se chama... Tipo assim, porque os parlamentares do PT não abandonam a prefeitura, ficam segurando os caras no Lago Osso, exatamente. E nós tivemos, neste final de semana, uma das primeiras plenárias partidárias para, de fato, discutir a sucessão municipal. Nós tivemos lá os 4 pretendentes, Merlong, doutor Vinícius. Só corrigindo, lá faltou, tá, era esperado, mas faltou Merlong e Franzé. Isso, tivemos 2, Fábio Novo, doutor Vinícius falou. Mas a militância... toda presente lá. Já começando a deliberar, então nós não devemos demorar, ter uma definição. E teve um ponto interessante hoje, Douglas, o deputado Luciano, ex-deputado Luciano, falando um ponto interessante. Ele dizia, se nem o Partido dos Trabalhadores e nem as outras siglas definiram o seu candidato, por que nós vamos nos antecipar, né? Enquanto partido de oposição? Então, é um movimento natural, eu acho que o PT começou, deu o primeiro passo, e o governador, na hora que for convidado, na hora que for chamado, vai se pronunciar e vai dizer qual candidato ele deve apoiar, ou se vai apoiar o que o partido decidir. Acho que é por aí. Está todo mundo brigando para o governador falar alguma coisa, porque o governador está bem avaliado, no Piauí inteiro, inclusive em Teresina. Se não tivesse bem avaliado, ninguém estava querendo falar. Você que está aí nos acompanhando aí do PT, aqui na câmera 3 aqui, você que está nos acompanhando aí do PT, se o governador tivesse mal, ninguém estava brigando pelo apoio do governador. O governador está bem avaliado em Teresina, e todo mundo está brigando pelo apoio do governador. Aí eu faço a seguinte reflexão com você que está nos acompanhando. Será que o fato do governador Rafael Fonteles, o nome do governador Rafael Fonteles, não está, vou aqui para a câmera 2, enquanto meu primo dá uma ajustada aqui, vamos lá. O fato do nome do governador Rafael Fonteles não está envolvido em boatos, fake news sobre esta ou aquela declaração, não é pelo fato do governador se manter afastado de todo esse debate político e ter anunciado que só vai se pronunciar no momento certo? É uma questão a ser pensada.
Agora, é assim, eu não tenho nenhuma procuração, porque eu nem conversei com o governador sobre o assunto, eu estou dizendo aqui por fontes e tal. É bom esses petistas que se sentem incomodados com o não pronunciamento do governador se acostumarem, porque o governador Rafael Fonteles nem de longe pensa em mudar o seu jeito de gerir o estado do Piauí. Verdade, Douglas. Se não fala de política, de imposto ele fala e fala muito bem. Que é aquela história do que os estados perderam, né, com muita propriedade. Você destacava agora há pouco ali no Jornal Dia, uma matéria que eu fiz ontem, sobre essa decisão do STF de sexta-feira, finalzinho de sexta-feira, que por unanimidade deu a garantia, aprovou que os estados possam receber, deu o seu aval para que os estados possam receber aquela compensação de 27 bilhões de reais por causa daquela polêmica Lei 192 que fixou uma alíquota unificada no Brasil todo para os combustíveis. O Piauí perdeu, os municípios, todos os estados do Brasil perderam, mas o Piauí, Douglas, por incrível que pareça, recebeu antes. O Piauí já foi, e São Paulo, através de liminar, já foram exonerados, já receberam aquele percentual que foi abatido das dívidas. E o governador explicou que o Estado deve devolver um percentual acima do que foi calculado, mas essa verba vai ser muito importante para os municípios. Vamos ouvir. Nós já temos essa tratativa, foi um acordo costurado, inclusive, com a nossa articulação, junto com os 27 governadores, o Ministério da Economia, e finalmente o STF homologou esse acordo. E no caso do Piauí, que tinha conseguido uma liminar anteriormente, o valor que deixou-se de pagar em dívida foi superior ao valor acordado na compensação. Portanto, o Piauí terá que devolver uma parte desse valor, estamos discutindo o formato, mas o mais importante é que esse acordo finalmente foi resolvido e nós temos, inclusive, que pagar o valor dos 25% para os municípios, que o faremos ao longo desse ano. O valor que for para o Piauí foi em torno de 290 milhões. Então, 25% deste valor será destinado aos municípios e nós faremos esse pagamento este ano. Aí o governador falou de 25%. O dinheiro todo já foi recebido? Já, porque foi abatido de parcelas de empréstimo. Da dívida. Isso. O Piauí não tinha dívida, tinha parcela de empréstimo. Isso. Agora, ele disse, 25% serão remetidos ao interior do estado, aos municípios do interior. 25% dos 290 milhões... 72 milhões e meio. 72 milhões e meio vão ser divididos de acordo aí proporcionalmente, questão de coeficiente, enfim, com os municípios piauienses. E o restante para a União? O restante já foi abatido. Então, já foi abatido. O governo vai ter que calcular, porque assim, os estados sentaram, chegaram em um denominador comum. Os estados, Douglas, pediam 48 bilhões. O governo dizia que tinha 13 bilhões apenas de repasse. Chegaram em um consenso, 27 bilhões. E a partir daí vão calcular quanto que cabe ao estado devolver e a partir daí dividir. Mas esse percentual já foi calculado para o Piauí? Ou o Piauí pode, nessa fase, recalcular, pode até receber mais? Não, já existe, já está definido. Aquele valor ali. Piauí e São Paulo, que conseguiram liminares que deduziram. Agora, de o governador, como o governador disse, ele vai devolver assim. Tem que conversar e devolver, porque pode desembolsar esse dinheiro todo de uma vez, né? O próprio 27 bilhões será pago parceladamente, então, não vai ser pago tudo de uma vez. E esses 72 milhões e meio, que serão repassados aos 224 municípios, também deve ter ali um parcelamento, mas importante o governador admitindo que vai repassar. Aliás, ele sempre admitiu, né, Tassi? Isso. Não, vamos esperar. Agora, como ele disse, eu não posso me pronunciar em relação a este anúncio, porque não há ainda uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Mas após uma decisão, aí eu vou me pronunciar. Agora, o governador vai chegar e dizer o seguinte, eu assino embaixo aqui, o Piauí realmente, mas também não pode ser dessa forma. Eu não posso chegar e desembolsar tudo, como o governo federal também não vai desembolsar tudo. Como não vai passar para todos. Ainda devemos ter o modus operandi ali de distribuir esse dinheiro, mas importante a decisão que foi tomada na sexta-feira. O governo repassa, devolve para o governo federal uma parte, não é? E também para os municípios do Piauí repassa, né? 72 milhões. Agora, para encerrar aqui, o pessoal deve estar se perguntando em casa. Por que o Piauí tem que devolver? Não tinha recebido, por que não ficou elas por elas? Não recebe mais? O Piauí e o Estado de São Paulo entraram com a liminar ainda ano passado, para que abatesse
do percentual que o governo tinha para pagar... Como não tinha dívida? Isso. É diferente da situação, por exemplo, de estado que está devendo à União e não pôde abater. E a decisão é só para abater dívida? Isso, do Piauí e de São Paulo. São os não, estou dizendo, dois... a decisão do STF geral é que esse dinheiro tem que ser usado para abater dívida. Isso, não, na liminar. Agora, com a decisão atual, esse montante será repassado, independente de dívida, aos estados. Essa é a decisão. Sim, mas aí o dinheiro não era para dívida. Como foi descontado de empréstimo, tem que devolver, né? Isso. Quem abateu, como Piauí e São Paulo, terá que devolver isso. Esse percentual aí vai ser devolvido. Tássio, você fica para a política do dia para a gente encerrar. Vamos trazer muito bastidor lá do Progressistas e tem mais o governador Rafael Fonteles falando de mais dificuldade do Lula, dessa vez no meio ambiente. E outra coisa, nós torcemos inclusive aqui, só avisa aí, só coloca aí que não pode entrar sem permissão no estúdio, viu? Viu, meu primo? Avise aí. O seguinte, nós trouxemos o Jornal Dia, já tem uma agenda com o Emmanuel Macron. Sim. Eu acompanhava... Essa agenda internacional está muito intensa, viu? Muito intensa. Eu acompanhava esse final de semana e fica a O recomendação. Lira está dando o recado, presidente, a situação aqui não está boa. Eu acompanhava e fica o recado da competentíssima jornalista Sônia Bride, fez um documentário, Vale dos Esquecidos, sobre o caso do jornalista e do indigenista, o Bruno e o Dom, que foram assassinados no Vale do Javari, completa um ano hoje. Que, aliás, continua perigosíssimo. Isso, né? E essa pauta ambiental vem sendo uma dificuldade do presidente Lula, já que o bloco, o bloco ruralista ali é muito forte e o Rafael, o governador, falou a respeito dessas dificuldades. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esses detalhes.